minha gente! Que saudade que eu estava! Bem-vindos ao Pod da Psi, terceira temporada. Olha aí, gente, quem diria? Terceira temporada. Hoje vamos falar sobre autoestima. O que essa palavrinha interfere tanto? Por que interfere? Como é construída? E no final, logicamente, a cerejinha do bolo, o que eu posso fazer para melhorar? O podcast, ele tem muito objetivo, então você que está chegando agora aí, que caiu de paraquedas, o Pod da Psi, além de informar, ele vai ter muito a responsabilidade de trazer técnicas, de trazer ações que você pode fazer aí na sua casa, no seu dia a dia e que podem melhorar a sua saúde mental como um todo. Cada episódio vai trazer um tema. O tema de hoje é autoestima. Vem comigo, vamos lá para esse começo, essa nova temporada que promete muito. Desde já, né, deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou psicóloga Jaqueline Víncula, sou apaixonada por saúde mental, pela psicologia, pela neurociência, sou uma estudante aí contínua, porque quem é da saúde, né, gente, vocês já sabem, tem que estudar, porque as coisas elas vão mudando, nós vamos nos transformando. Então, desde já, eu agradeço por você estar aqui, eu agradeço e eu quero pedir para você embarcar comigo, que vai ser uma viagem muito legal. Gente, tenho que pedir para vocês curtam, compartilhem. Para aquela pessoa que você pensa, ai, a autoestima dela não tá legal. E o mais legal é que nós vamos descobrir que a autoestima, muitas vezes a gente acha, é uma palavrinha da moda. E não é não. Muita coisa, a autoestima, ou seja, a baixa autoestima, ela interfere na sua vida. Vem comigo, vamos lá, terceira temporada. Primeira coisa, o que é autoestima? Então vamos lá. A autoestima, como o nome já diz, autoestima. É a estima que eu tenho sobre em mim. Então, a estima, para quem, né, às vezes a gente não para entender um pouquinho da palavra. É aquele cuidado, é aquele amor, é aquela... quando a gente fala, né, eu tenho uma estima por esse amigo, eu tenho uma estima por essa pessoa, é aquela admiração, é aquele carinho que eu tenho por aquela pessoa. E aí, primeira pergunta, anota aí. Responde aí pra você. Você tem um carinho por você? Você tem um amor por você igual você tem pelos outros? Então, muitas vezes nós temos um carinho maior pelo namorado, pela namorada, pelos irmãos, pela família. E quando se trata da gente, principalmente quando nós falamos de falhas, de erros do nosso dia a dia, nós falamos palavras ruins para nós mesmos, nos xingamos, quem aí, né? Ai, meu Deus, eu sou uma burra mesmo. Ai, nossa, eu sou uma desastrada, eu sou uma monte mesmo. Ai, geralmente não faço nada certo. Todas essas palavras, elas estão sendo ditas para mim, ou seja, é um julgamento de mim para mim, entende? E isso, ele impacta na minha vida, porque veja, muitas vezes no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem desejos, nós queremos realizar certas coisas, porém, presta atenção, gente, para um pouquinho que você está fazendo e presta atenção. Se eu não tenho uma boa autoestima, se eu não acredito naquilo que eu posso fazer, que eu posso tentar, que eu posso errar e continuo com o mesmo valor, né? Às vezes é errando, tentando, olhando que eu vou aprender. Então, se eu não acredito nisso tudo, e não é um acredito da boca para fora, é um acredito daqui de dentro. Então, por isso que a autoestima, ela não é esse externo, né? Não é só vestir uma roupa e se sentir bonita. Não, né? É lógico que o estético, ele nos ajuda muito, né? Quem não gosta de um cabelo arrumado, de uma make, né? Uma barba bem feita, uma roupa nova, a gente gosta disso, né? Uma grande parte das pessoas gostam disso e se sentem bem. Porém, é uma parte fora, né? É algo que ela nos ajuda. Então, dentro desse ciclo, né, dentro dessas pontinhas, a parte da estética, ela vem como uma pontinha, ela vem como para ajudar.
Entende? Então, eu me sinto autoconfiante. É lógico que com a roupa, com os acessórios, ela vai turbinar, sem sombra de dúvida. Mesma coisa um tratamento estético, um botox da vida, né? Porém, o que muitas vezes eu vejo, né? Dentro da minha experiência aqui no consultório, dentro do meu dia a dia e da psicologia, é que as pessoas, elas tentam só nisso. Então, eu tô me sentindo pra baixo, eu vou lá no salão de beleza, eu faço make, eu faço cabelo, nananã. Tá, vai me ajudar, com certeza. São coisas, como eu acabei de falar, é uma ponta que é importante. Porém, se ela fica presa só nisso, não vai, gente, surtir o efeito que essa pessoa precisa. Não vai trazer essa autoconfiança, esse acreditar em si. Não vai, entende? Não vai trazer essa parte interna. Tá, então assim, você entendeu o que é autoestima, né, gente? Então é a forma como eu me enxergo, é a forma como eu me trato, é a forma como eu me olho. Então pensa você olhando para um amigo, é a forma como você está se olhando, seja com admiração ou não com admiração, com o gostar ou não gostar, entende? É essa parte, ok? Perfeito? Tá acompanhando comigo, gente? É claro! Você pode também, gente, deixar comentários, perguntas. Tem o meu Instagram também, que é @jaqueline_psicóloga. Respondo todas as perguntas. Então, ficou alguma dúvida? Quero falar contigo, já que estou abertas a perguntas, a comentários. Por favor, mande lá, tá bom? O que como é construída essa autoestima? Isso é muito importante, gente, porque assim, tá, já sei o que é autoestima, Jaque. E da onde que ela vem? Como é que ela é construída? Podemos dizer, gente, que a autoestima, ela é construída desde que você nasce. Por quê? Porque veja que quando nós nascemos, né, então até os 25 anos de idade, o nosso cérebro ele vem amadurecendo. Então, você nasce, né, o teu cérebro tá quase zero, né, não tem amadurecimento nenhum. Então, ao longo dos anos, nós vamos amadurecendo e nós vamos criando, né, o nosso eu, criando o nosso funcionamento. Então, veja que se eu estou num ambiente sadio, que me trata com gentileza, num ambiente que eu me sinto ouvida, num ambiente que eu me sinto, que eu possa ser eu, que é permitido errar, que é permitido conversas, vai ter um eu. Agora, num ambiente onde eu escuto muitos xingamentos, muitas palavras ruins sobre mim, e não é uma vez, né, gente? Quando eu falo dessa construção, veja que é ao longo da vida. Então, muitas vezes essa criança, esse adolescente, ela fica nesse ambiente. Então, perceba, a família já tem todo esse comportamento com essa criança. Aí, por exemplo, na escola, ela vai influenciar também. Entende? Então, se é uma criança que ela tem mais dificuldade na escola, e se essa escola ela começa a julgar também, ela começa, não em tom de ajudar, né? Porque as coisas elas precisam ser vistas, elas precisam ser corrigidas, elas precisam, mas muito mais num tom de ajuda, até porque nós somos diferentes. Então, uma pessoa ela vai entender mais matemática, a outra mais português, né? Eu, por exemplo, que sou de humanas, eu lembro, eu nunca tive dificuldade na escola no sentido de pegar exame e tal, mas eu era uma aluna regular, né? Eu nunca fui a melhor aluna, mas eu era uma aluna muito esforçada. Só que uma pessoa de humanas, quase que no ensino fundamental, no ensino médio, então é uma catástrofe, porque não tem nada muito de humanas. Você vê que eu senti falta disso e eu só fui entender quando eu era mais velha, lá no curso de psicologia. Por isso que no meu curso de psicologia, né, quando eu fiz lá a minha graduação, eu me esbaldei, porque os assuntos me fascinavam muito, e até hoje. Então, quando o assunto é ser humano, comportamento humano, cérebro, eu amo. Então, perceba, gente, que se eu não consigo entender muitas vezes essa criança, os gostos, os jeitos, o que está estimulando ela e principalmente a motivação, muitas vezes eu vou julgar essa criança, eu vou julgar esse adolescente e na verdade ele está
no lugar errado, foi feito da maneira errada. Então, assim, nós precisamos olhar com carinho, porque essa criança, esse adolescente, é o adulto de amanhã, tá? Então, veja que a sociedade influencia, então a escola influencia, os pais influenciam, e aí essa criança, ela pega tudo isso e ela coloca para si, né? Então, poxa, se a minha mãe, ela diz que eu sou isso, isso e aquilo. Se a minha professora, ela diz que sou isso, 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 aquilo. E aí eu vou juntando. E o cérebro tá imaturo, ele não tem discernimento, não, eu não sou isso aqui isso é ruim, isso aqui é bom. E são palavras ditas e que eu vou colocando como verdades, né? E eu vou citar um exemplo aqui meu, gente. Quando eu era criança, eu era, né, pra minha família, eu era monte que chorava. Então eu escutava essa palavra assim, você é monte, né? Porque eu caía, daí chorava. Chorona também, chorando, eu escutava. Assim, naquele momento, então eu fui colocando isso pra mim, que eu era monte, que eu era... E eu lembro que quando eu cresci, por muitas vezes eu me vi querendo provar pra mim mesmo, pros outros, que eu não era essa pessoa monte, que eu conseguia. Então, provar para quem, né? Então, se eu não coloco esse entendimento para mim em primeiro lugar, se eu não busco me entender primeiro para mim, fica muito mais difícil, porque esse querer provar para os outros estava muito lá nas entrelinhas, eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Então, muito das minhas ações era para provar algo, para fazer algo, para que eu não tivesse mais aquela sensação de monte. E de chorona também. Lógico que daí depois, com muita psicoterapia, né, vindo da psicologia, a gente vai entendendo que não, né? Hoje eu entendi muito do que significava tudo quando era criança e principalmente da normalização do choro, né? Eu vejo muitos clientes, inclusive essa semana eu atendi, de que uma cliente coloca assim pra mim, Jaque, eu não consigo nem chorar em casa, as pessoas me julgam, as pessoas querem que eu fique bem logo, as pessoas querem que eu melhore, assim, não sofra. E, gente, nós precisamos normalizar essa tristeza, nós precisamos normalizar esse choro, porque nós somos seres humanos de emoções, de sentimentos, e a gente vai sentir, a gente vai passar por dias ruins. Então, não é julgando, proibindo, né? E tudo isso ele vai contabilizar. Então, poxa, eu não posso nem sentir dentro da minha casa. Então, veja que tudo isso, né? Pensa num baldinho, ele vai contribuindo pro meu funcionamento. E ali está a autoestima. Então, muito da minha autoestima é o que eu vivi na minha infância e adolescência. Tá? Então percebe o quão é responsável ser pai e mãe, o quão o buraco é muito mais embaixo, né? Eu preciso criar um filho, eu preciso instruir esse filho para que ele tenha uma autoestima ok, que ele se sinta capaz, ok? O outro ponto, vocês estão me acompanhando? É muito importante que vocês vão entendendo tudo isso até eu chegar aqui no final. Gente, o terceiro ponto aqui que eu quero colocar para vocês, então, vocês já entenderam o que é autoestima, como ela é construída, e o terceiro aqui, o tanto que ela influencia na nossa vida. Gente, demais. Perceba que eu falei aqui que a autoestima, ela vai dizer muito do se permitir a fazer, de se permitir a errar. Então já começa por aí. Se eu tenho uma autoestima baixa, então até na escolha da profissão, se eu acho muito difícil ser engenheiro, por exemplo, né? Engenheiro tem um monte de cálculo, um monte de coisa, então eu penso, não, vai ser muito difícil eu passar por isso, né? E não vou. Ou seja, ela não vai muito, nossa, como engenharia é legal. Não, eu não consigo, é muito cálculo. Ou seja, ela já coloca uma barreira na vida, porque ela já acha que não vai conseguir. Perceba como a autoestima, ela te prejudica, entende? Outro ponto, relacionamento. Isso é um ponto bem importante, porque assim,
Muitas vezes eu vejo aqui dentro do consultório tendo muita demanda sobre términos de relacionamento, né, casais, e os relacionamentos em si, né? Não precisa ser só o relacionamento amoroso, mas com amizades e mais. E o que acontece? A gente vê muitos relacionamentos onde a pessoa ela passa por determinadas situações, xingamentos, violência, e ela vai acreditando que não, né? É comigo, né? Olha como eu sou. Eu sou uma burra mesmo, olha, eu sou feia mesmo, né? É o que eu mereço. Quantas vezes você já se colocou nessa situação de que aquela atitude é porque você merece mesmo? E isso é autoestima. Você tá com a autoestima, às vezes, tá tão baixa, tá tão, né? Que você pensa, não vou conseguir ninguém. É isso que eu tenho e vai ser isso mesmo. E, gente, que triste, né? Quando eu falo isso, eu falo com uma tristeza muito grande. Porque, veja, ninguém merece esse sofrimento, né? Um relacionamento, ele é para agregar, né? Ninguém merece escolher uma profissão porque acha mais fácil. Não! Você merece a profissão que você mais gosta, mais se vê realizado. Entende? Todas as profissões, todos os relacionamentos, eles vão ter dificuldades. A questão é que a mais fácil, a mais difícil, na verdade é que você considera, né, mais fácil, mais difícil, elas vão ter dificuldades, vão ter conflitos, mas a questão é muito de como você vai resolver, do olhar que você tem sobre a vida. Inclusive, quem tem autoestima mais baixa vai ter um olhar talvez mais negativo sobre as coisas, uma barreira, né? Já vai colocar, não vou nem tentar, né, gente? Capaz que eu vou conseguir, não vou nem estudar para isso, né? Vai que eu não vou conseguir, entende? Perceba se você não tá passando por isso ou já passou por isso, porque pode ser que a tua autoestima esteja baixa. E aí muda na questão do merecimento. Eu tenho autoestima baixa, eu mereço isso aqui mesmo. Entende? E falamos aqui sobre relacionamento, sobre trabalho, mas isso se estende ao restante da vida, gente, né? Ao restante das coisas. Não, eu tô aqui mesmo, eu mereço isso aqui mesmo. Então, pensa aí, reflita aí, tá bom? E o último, né? Estamos quase finalizando aqui, gente. Assim, ó. O último. E o que faz? Não sei. Tá, Jaque. Tô percebendo aí, tô me identificando com o que você está falando e o que eu faço com tudo isso. Gente, primeiro de tudo, responder essas perguntas aqui que eu te fiz, pensar um pouquinho. Então, para o vídeo, escuta de novo, ou escuta a pergunta, responde no papel. Então, se identifica, começa a se olhar, porque o autoconhecimento, ele é muito importante para que a gente identifique se eu tenho uma autoestima baixa. Então, eu investiria em autoconhecimento, com toda certeza. Sem você se conhecer, entender do teu funcionamento, não tem como você descobrir tudo isso. Então, muitas vezes você tá vivendo uma vida porque a tua autoestima tá baixa. E você só vai descobrir isso se você buscar autoconhecimento. Então, você pode estar aí buscando a psicoterapia para isso. Você pode estar buscando livros e tudo mais sobre esses temas, os podcasts da vida, né? Esse podcast, por exemplo, né? Tem, inclusive, da segunda temporada, da primeira, que tem vários vídeos que nos questionam sobre isso. E a outra coisa, eu gosto muito e que eu ensino os meus clientes, que é a nossa autoconversa. Então, a partir disso, você respondeu todas as perguntas, comece a conversar com você, comece a se escutar, comece a se questionar. Não só se escutar, porque os nossos pensamentos, eles são enganosos, o nosso cérebro, ele é fantasioso. Então, vem esses questionamentos, responda. Faz um caderninho, faz o teu caderninho do autoconhecimento. E lá, comece a colocar seus pensamentos, comece a se questionar, tá bom? É um bom começo para você se descobrir, né? Para buscar o seu autoconhecimento e para descobrir aí mais sobre a sua autoestima. Gente, espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like aqui, por favor, compartilhe e nos vemos
lá dia 20 de fevereiro. Então, todo dia 20 fica ligado que vai ter episódio do Pod da Psi. Até mais!